Ontem eu comecei a falar sobre um assunto, mas o tempo foi muito curto, sobre aquilo que está ocorrendo hoje no MEC. O MEC é um ministério fundamental. Eu já narrei isso uma vez, mas muitos dos senhores deputados conhecem isso. Todos os países, sobretudo aqueles que se desenvolveram mais recentemente, eles provocaram uma grande revolução através da educação. E eu vou citar dois especificamente, a Finlândia, na Europa, e a Coreia do Sul, no leste asiático. Esses países se tornaram altamente desenvolvidos num tempo relativamente próximo, né? E a Finlândia, até meados do século passado, a Finlândia era um país relativamente pobre, aliás, bastante pobre. Um país muito gelado, fica bem, né, no norte da Europa. E hoje a Finlândia tem um dos melhores padrões de vida do planeta. E a educação foi o grande caminho para que aquele país se transformasse no que se transformou hoje. A qualidade de vida é excelente para todo mundo. E o governo investe pesadamente na educação. A educação ela é pensada o tempo inteiro. Especialistas discutem a educação o tempo inteiro. Agora, por exemplo, eles estão numa discussão para eliminar as disciplinas no que seria o ensino fundamental e médio aqui no Brasil. Mas eles estão há mais de 6 anos discutindo isso. Quer dizer, qualquer mudança na educação é amplamente discutida e discutida com a sociedade. Então é assim que é necessário ser feito, é assim que você consegue mudar a educação, é discutindo com a sociedade, tendo à frente especialistas na área de educação. A Finlândia e a Coreia do Sul aparecem quase sempre entre os países que encabeçam os primeiros lugares do PISA. O PISA é uma avaliação internacional promovida pela OCDE e que fazem parte outros países também, como o Brasil. O Brasil não faz parte da OCDE, mas realiza a prova do PISA. É uma prova aplicada a alunos de 15 anos, em 65 países atualmente. É uma prova de linguagem, de matemática e de ciência. E o Brasil sempre ocupa os últimos lugares do exame do PISA, ao contrário da Coreia e da Finlândia, que sempre estão ali entre os 5 primeiros, pelo menos. Porque, assim, qual é a valorização efetiva que se dá à educação no Brasil? Quais as metas que nós temos para os próximos 10 anos? Então, assim, como está a educação hoje e como nós queremos que ela esteja daqui a 10 anos? Porque sem metas e sem estratégias, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E isso fizeram esses países. Isso fez a Coreia do Sul, fez a Finlândia. Entre outros países, Portugal e Polônia também estão vivendo quase que uma revolução na educação. E é curioso, deputada Dilson, que alguns países tradicionais, como o Reino Unido, por exemplo, começaram a observar essa liderança constante de países como a Coreia, a Finlândia, a Nova Zelândia, a Austrália. E aí, o governo britânico resolveu mexer, né, na política educacional do país. E aí, o que eles fizeram? Eles convidaram 100 especialistas em educação, de pessoas que entendiam muito de educação, e mandaram essas pessoas para esses países onde a educação tem melhorado muito, como Finlândia, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Portugal, para, a partir do diagnóstico dessas pessoas, vendo o que esses países têm feito, para que eles começassem um movimento de mudança nos seus currículos, na sua política educacional. É assim que se faz. É necessário que você tenha, discutindo a educação, pessoas que entendam de educação. Assim como é necessário que você tenha em segurança pública, pessoas que entendam de segurança pública, ou na saúde, ou seja, em qualquer área. Por que eu estou dizendo isso? Porque me assusta o que está ocorrendo agora no MEC.
É claro que ao longo da história do Brasil, sempre o ministro indicado, ou sempre não, mas na maioria das vezes o ministro indicado para o MEC não é um especialista em educação. E nem acho que ele deva ser, porque ele é um gestor de despesa. Então se você tiver alguém ali que é bom em gestão e tal, não tem problema até, desde que ele seja muito bem assessorado por quem entende de educação. Agora, com essa troca do ministro da Educação, todos os principais cargos do MEC foram ocupados por especialistas em áreas como previdência, na área bancária, de não sei mais o que. Ninguém até agora, para ocupar esses cargos de alto escalão, nenhum é especialista em educação. Nenhum. E para piorar, o INEP, que é o órgão responsável por elaborar o Enem, ontem foi nomeado um delegado da Polícia Federal. Olha só, como se nomeia um delegado da Polícia Federal para dirigir um órgão como o INEP? Seria como você pensar, deputado Enivaldo, colocar um professor numa das gerências ou das diretorias da Polícia Federal. Como diz o ditado popular, cada macaco no seu galho. No caso do INEP, era fundamental sim que ali tivesse alguém ligado à educação e conhecedor, sobretudo, de processos de avaliação. E o ministro anterior, porque agora no Brasil há um tal de ficar falando que nas escolas só tem comunista, que estão ensinando ideologia de gênero, que não sei mais o que, um blá 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 sem tamanho, que nos leva a nada e que a maior parte disso não existe, mas o governo nomeou 3 pessoas para fiscalizar o Enem, para ver se o Enem não está eivado de ideologia comunista e não sei mais o que, e um monte de bobagem. Nenhuma dessas 3 pessoas entendem absolutamente nada de avaliação. Quem é professor, sobretudo, quem conhece de educação e principalmente do ensino médio, sabe que o Enem é elaborado com técnicas moderníssimas, não é uma prova simplesmente para adquirir conhecimento. Ela está relacionada ao TRI, por exemplo, que é uma coisa que até as pessoas têm uma dificuldade de entender. O Enem tem uma matriz que ali deve servir de parâmetro para aquilo que é ensinado durante todo o ensino médio. Então, assim, é um absurdo a gente observar como a educação está sendo tratada. Não vai uma questão aqui de discutir ideologia de esquerda, de direita, de centro, de não sei mais o quê. Podia ser, nós vamos imaginar assim, olha, o MEC agora vai ter pessoas só, assim, muito ligada à ideologia da direita. Sem problema, desde que fossem especialistas em educação, que fossem entendedores de educação, que fossem pessoas que entendessem profundamente dos problemas da educação brasileira. E para finalizar o meu discurso, nós temos no Brasil, desde 2014, aprovado o Plano Nacional de Educação com metas muito claras. São 20 metas com estratégias que devem ser cumpridas até o ano de 2024. Algumas dessas metas precisam ser revistas, precisam ser modificadas, não há problema. Mas ali as metas são claras, como nos estados e municípios também. E o que a gente tem visto? O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, simplesmente ignorando a existência desses documentos. É simples assim. Se o governo não pode, tanto estadual quanto federal, os municipais não podem seguir todas as metas, escolham 4 ou 5 que sejam fundamentais e coloquem, essas 5 metas nós vamos perseguir para fazer a educação melhorar, nesse ponto, nesse. Sem isso, é tudo blá blá blá. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não tivermos metas específicas e investimento adequado. Não esquecendo que o governo federal recentemente cortou 5 bilhões de reais da educação. Foi a pasta que mais sofreu o corte há cerca de 2 semanas atrás. Muito obrigado, presidente.